remota, isso é dito. A aula EAD você tem um encontro, geralmente, tem múltiplas atividades, outras estratégias pedagógicas que envolvem ações online, tá? Como chat, como fórum, como coisas que não são presenciais. Pode ser qualquer horário que você tiver disponível, você vai lá e acessa dentro de um prazo, um período que você precisa acessar, tá bom? A aula de hoje é a aula sobre etiologia das doenças de plantas. Para falar sobre etiologia, a gente está falando sobre características que definem os 4 principais grupos de fitopatógenos, como fungos, bactérias, vírus e nematóides. Então, quais são as características morfológicas que descrevem esses fungos como agentes causais, quando eles causam doenças de plantas, essas bactérias quando causam doenças de plantas, esses vírus, esses nematóides. Então, essa etiologia ela tem essa preocupação única e exclusivamente em poder reconhecer o problema. E quando eu falo de reconhecer o problema, né, reconhecer o agente infeccioso, então a gente está trabalhando uma doença que fala sobre organismos que infectam plantas. Então, conhecer o inimigo, como é que tem uma frase bíblica? Conheça o inimigo como conhece a ti mesmo, né? Então, a necessidade que você descreva todas essas características, e essas características elas têm importância fundamental para você traçar para as múltiplas estratégias de controle que a gente vai encontrar mais à frente. Pra vocês terem ideia, a questão da parede celular, por exemplo, de um fungo é um elemento chave importante para a definição de alguns grupos de moléculas químicas para serem utilizadas para controle químico, né? Então, a parede fúngica ela tem uma importância nesse sentido. Algumas moléculas químicas não agem sobre homicetos, assim como algumas moléculas que são cromistas. Algumas moléculas que têm parede com celulose. Algumas outros tipos de moléculas, elas agem para fungos verdadeiros. Então, essa descrição de conhecer é igual quando a gente faz um exame médico. Então, conhecer exatamente essa descrição morfológica a respeito desse agente. É claro que isso exige uma experiência muito grande de cada um, né, da pessoa que trabalha com isso, não só os sintomas, como a gente falou na última aula, que são as deformações que ocorrem com as plantas. Vocês podem ir interrompendo, tá? Mas também alguns elementos da morfologia, da taxonomia desse agente etiológico, né? Que a gente já viu isso lá em microbiologia geral, tá bom? Antes de começar, eu não sei se eu vou colocar aqui, porque agora vamos começar de trás para frente, porque geralmente eu pego um pedaço daquilo que vocês veem no finalzinho da aula. Vamos começar, a gente agora vai começar nas duas aulas de epidemiologia, eu vou mostrar um site, na aula de etiologia, eu vou começar a mostrar um site. Então, anotem aí no caderno o site Index Fungorum. Beleza? Eu coloquei lá no Google Index Fungorum. Estão me acompanhando? Eu vou colocar o link aqui. Reparem que quando eu envio para vocês, tudo aquilo que a gente anota do chat, ele é salvo. E aí eu envio aquilo que é salvo e o vídeo da aula de hoje também, tá? Eu vou clicar aqui no Index Fungorum. Eu vou falar para vocês sobre fungos, né? Sobre características taxonômicas dos fungos, que são 80% das doenças de plantas. Todo mundo está acompanhando? Sim ou não? Vocês estão quietinhos. Beleza? Sim? Então, agora, posso ir aqui no Index Fungorum, se quiserem falar aqui, podem falar, desabilitar o áudio e falar só o áudio aqui, tá? Agora vocês vão em pessoas, clica aqui onde está o nome de vocês,
clica na onde está o alto-falante, desmarca onde tem o áudio, e aí vocês podem falar, se vocês quiserem, tá? Para ser mais rápido. Daí eu vou aqui em Indexungoro e vou falar, por exemplo, vamos pegar Aspergillus. Então, Aspergillus, a primeira coisa que vocês vão colocar no trabalho de vocês, aqui. Daí, quando eu faço essa pesquisa de Aspergillus, veja aqui em cima, ó, vocês estão vendo aqui o cursor do mouse, tem 24 espécies de Aspergillus registradas válidas no mundo. É isso que ele quer dizer, esse site, tá? Ele tem aqui, ó, tudo isso aqui são as espécies, e aí vocês podem colocar isso como um item de etiologia. Então, ele tem Aspergillus. É o meu exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Tudo bem, Suzana? E aí, eu tenho essas várias espécies, meus pêsames para Marcela. Então, nessas espécies aqui, no segundo nome, você sabe que o primeiro e o segundo é o nome das espécies, daí quando tem um terceiro, ele quer dizer que é a variedade ou forma especiais, que é isso que é previsto dentro do banco de dados. E nesse banco de dados, Aspergillus caricae, aqui, ó, ele tem aqui, eu vou marcar, todo mundo está acompanhando? Ele vai marcar Speng Malb 1913, tá? Essas pessoas quem são? Alguém sabe me dizer? Eu vou copiar e vou colar lá para vocês. Vocês estão acompanhando essa tela que eu estou compartilhando? Todo mundo está vendo essa tela? Tá. Então, é porque eu não consigo, vou ter que ficar saindo para ver as mensagens de vocês. Vocês podem falar o áudio aí, fica mais fácil, tá? Então, aqui, quando eu faço essa busca da espécie que você está considerando, alguns de vocês têm um gênero. Então, tem que dar uma investigada, como acho que é a da Marcela, que é Phomopsis, Diaporte, e aí são 3 as possíveis espécies que infectam e causam o cancro da haste. Então, precisa comparar para a gente poder saber. Então, aqui está marcado o nome do descritor, a pessoa que descreveu. Então, Speng foi a pessoa, vamos falar do ponto de vista cronológico, descreveu inicialmente. Depois passou alguns anos, Malb, esse aqui é uma sigla do sobrenome de uma pessoa. Por isso que tem um ponto. Todos eles, isso dentro do Código Internacional, existe uma tabela em que as pessoas que descreveram táxons, não só de fungos, mas de todos os organismos da face da Terra, né? Lenin, Saccardo, Ellis, enfim, eles têm abreviações do seu sobrenome, para não ficar uma coisa tão grande como a gente vê das citações bibliográficas. Então, Malb, depois de 1913, foi o ano que ele foi descrito, e aí ele fala aqui, ó, ver Aspergillus cari, e aqui é a família dele. Eu vou clicar aqui, tá vendo que ele está com hiperlink? Todo mundo está observando? Ele tem um hiperlink. E aí eu vou clicar aqui na Aspergillus carica. E quando eu clico no Aspergillus carica, eu tenho as informações do Aspergillus, né? O descritor que está aqui, a revista que ele foi, a revista científica em que a descrição foi publicada, ela se chama Lavoura, número 16, é o volume, e a página é o 207, e foi publicada no ano de 1913. Beleza? Estão acompanhando? Beleza. E aí, eu tenho aqui a basinômio, em inglês, né, tá aqui, não tem dificuldade, a base para onde surgiu o nome Aspergillus cari. Tá vendo, ó, Speng, Malb? Então, ele primeiro, Speng, descreveu e colocou todas as informações... Oi? Speng colocou todas as informações, descreveu em 1886. Então, a descrição, inicialmente mesmo, foi em 1886. Existe um histórico cronológico. Que depois outro cara
pegou e rearranjou, arrumou a casa, a descrição, por isso que tem Speng e Malb. Essa pessoa, entre parênteses, significa que ele publicou em um determinado momento. Então, a base para esse táxon, a descrição desse táxon, o que significa descritor? Significa pessoa que escreveu textualmente o que significa esse fungo. E aí ele tem uma ilustração de um desenho, ou não, a partir desse fungo, através de informações morfológicas e morfométricas. Isso também vai acontecer para todos os outros organismos, para um nematóide, para uma bactéria, né? Só que são outros tipos de características que definem esse organismo. E essa citação está descrita aqui. Então, aqui nesse link que está colocado, Page Image in Published List, significa descrição desse fungo. Então, você vai encontrar a informação da etiologia desse fungo. Então, cada um vai pegar o seu fungo, colocar no Index Fungorum e citar, utilizar aqui no Page Image in Published List. Tá? Eu clico aqui, então, no hiperlink, e ele vai dar a menção da descrição lá. Beleza? Estão acompanhando? Isso. Samuel, quem inicialmente colocou significa a pessoa que descreveu. Então, isso aqui é a descrição que eu estou colocando para vocês nessa... meu Deus, isso aqui, tá bom? Deixa eu abrir ele de novo. Ó, isso aqui, esse textinho pequenininho aqui, de algumas linhas, é a descrição do fungo, tá? Então, ó, Sphaerella ebulina, número 20, 21, Sphaerella caricae, Sphaerella tingens. Então, esse Sphaerella caricae, ó, tá vendo? Aspergillus carica. Então, aqui está a descrição original do fungo. Então, por exemplo, se se tem um organismo que a gente não conhece com base nos sintomas, eu pego essa descrição e vou comparar. Ó, eu vou ler, ó, Sphaerella caricae, ele foi publicado aqui nessa Mycological Fronts, 1913, e como sinônimo, né, dela, sim, quer dizer sinônimo, que pode também ser escrita com esse Mycosphaerella carica, Sido, Anno Mycological, em 1913. E aí ele tem as estruturas, né, do fungo, eles são anfígenas, ficam em ambos os lados das folhas. Então ele macule anfígena, quer dizer ambos os lados, o posicionamento das estruturas, dos sinais do fungo em ambos os lados. Aqui é latim, então vocês podem pegar isso aqui. Quem está fazendo a sua descrição, pega isso aqui, digita dentro do Google latim para o português, traduz isso, algumas coisas de cabelo. Eu não sei latim, mas está aqui, circulando, formando ângulos circundantes, palescentes, eles têm ambicantes, e aí a gente pode procurar, porque o latim, né, a língua portuguesa veio do latim, então algumas palavras, você vai no dicionário, elas estão em desuso, mas você tem o significado delas. As margens são oblíquas, eles apresentam de 0,5 a 4 milímetros, o tamanho da lesão é de 0,5 a 4 milímetros. O peritécio é epífilo, esparso, punctiforme, negro, globoso, o ostilo é papilado, as ascas são cilíndricas, no ápice, eles são rotundo a atenuados, né, o ápice das ascas. Eles são sésseis e apresentam 8 ascósporos, né, esporos ou ascósporos por asca, e apresentam dimensões sempre de 40 a 50, 10 por 12, tá? Então, as dimensões dos patógenos, elas sempre vão ser representadas por... Então, aqui, quando eu coloco 40 traço 50 traço 30, ó. Então, 40 é o maior valor, 30 é o menor valor, 50 é o valor médio. X, e aí eu tenho 5 traço
10, fecha parênteses, traço, 15. E aí eu vou colocar em MM, tá? Mas é porque eu não consigo colocar micro aqui, eu não sei, né, dentro do chat. Então, isso é o que representa as dimensões. As dimensões de qualquer estrutura reprodutiva, elas são dadas com base em características qualitativas. Exemplo de uma característica qualitativa, né? Número de esporos, não, desculpa, número de esporos não. Coloração, né? Da lesão, a forma da lesão, rotundiforme, claviforme, cilíndrica. Isso significa característica qualitativa. E características quantitativas envolvem a quantidade de ascósporos por asca, o tamanho desses ascósporos, o tamanho da asca, tamanho do conidioforo, da célula conidiogênica e assim por diante. Tá? Entenderam? Então, essas dimensões, esse X que tem no meio, significa um valor de dimensão, que é comprimento e largura. Quando as estruturas geometricamente são esféricas, a gente não chama dimensão, a gente chama de diâmetro, tá ok? Coisas que são redondas, esféricas, chamamos de diâmetro. As coisas que têm outros formatos, que vão ter comprimento e largura, então ele vai ter um X para diferenciar. O que vem antes do X eu chamo de comprimento, o que vem depois do X eu chamo de largura. Isso é chamado de dimensão. Entenderam? Vamos ver se vocês entenderam. Então eu tenho aqui, ó, 100 traço 50, traço 40. O que é o 100? O que vocês podem dizer desse 100, baseado no que eu falei agora há pouco? Podem falar, gravar o áudio, vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Podem deixar o áudio liberado para vocês falarem. Vai lá. E 20, traço 15, traço 10. Antes do X, o que é o 100? É o maior valor, tá? Isso, 100 é o maior valor do comprimento, tá bom? 50, o que é? Entre parênteses, sempre vai usar essa notação. É a média do comprimento. E largura, né? E 40, o que é? É o menor valor do comprimento. Tá bom? Tudo que vem antes do X é comprimento. Tudo que vem depois do X é largura. Beleza? Tudo que vem antes do X é comprimento. Tudo que vem depois do X é largura. Entenderam? Então, da mesma forma. Então, logo, o menor valor, então 20 é amplitude, né? Amplitude é o maior ou menor valor. Então, você vai ter, vou colocar uma regrinha aqui, ó. Então, maior valor de C, traço, média de C, traço, menor valor de C. Eu coloco um X. Aí eu coloco menor valor de C. É claro que alguns autores eles podem só colocar maior ou menor valor, pode colocar valor mais frequente lá da análise de frequência da estatística, sabe? Isso também é comum encontrar em algumas descrições mais modernas, né? Mas em geral, isso que eu estou colocando para vocês é o que o pessoal clássico utiliza. Menor valor de C, entre parênteses, o que é mesmo? Média de C e menor valor de C. Entenderam isso? As dimensões que estão aqui? Então, na descrição, quando eu coloco aqui, ele vai ter valores, ó. Isso aqui
2 a 5, 130, 180, 50, ele coloca aqui um traço, porque antes acho que não tinha essa representação, mas isso aqui quer dizer um X, quer dizer, entre 50 a 60 é uma amplitude, ele colocou o contrário, né? 50 a 60, mas em geral, você colocou para os extremos, o valor, cada história da curva de Gauss, né? O valor maior, depois o menor, eu prefiro assim, é o combinado, e aí depois menor para o maior aqui de largura, tá? 50 a 65 de comprimento maior, 10 a 14 de menor valor. E aí todas as características qualitativas que nós temos do seu agente. Beleza? Estão acompanhando? Sim ou não? Bem, pessoal? Vamos lá. Quem que vai sugerir para mim um outro gênero? Um outro gênero. Sugiram aí, vou fazer outro gênero. Desculpa, não, vamos terminar aqui. Desculpa. Ainda sobre a Sperisporium, que é o trabalho de quem mesmo? Eu esqueci o nome dela. Suzana. Então, eu tenho aqui a descrição que eu posso encontrar e aqui a posição taxonômica. A posição ele dá dos valores, daí vocês têm que... Ele vem de trás para frente, ó, funge, reino, divisão, e aí vocês têm que ver a terminação. Aqui é uma subdivisão, pesisomicotina, depois subclasse, aqui classe, ordem e família, né? Eu não lembro de cabeça, às vezes, se eu posso estar errado aqui. Tá? Aí vocês têm que ver as terminações que tem de reino, classe, ordem, família, gênero, espécie. E aí vocês têm lá um item do trabalho de vocês, do boletim técnico, que é achar a posição taxonômica, ok? Então vocês podem já colocar agora, aqui nesse site do Index Fungorum, que tem essa informação da posição onde cada espécie do seu fungo, ele pertence. Então, está aqui, reino, divisão, subdivisão, subclasse, classe, ordem e família, tá? E aqui é a lista de sinonímias, né? Vamos clicar aqui de Aspergillus caraca para a gente poder encontrar. Então, Aspergillus é o nome corrente, é o nome novo, é o nome corrente que a gente utiliza. 1913, ó, é o último, o mais jovem, é o que a gente utiliza para poder descrever. E aqui, Cercospora carica, Fusicladium, Pucciniopsis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para chegar a Aspergillus, teve 6 nomes, 6 descrições, 6 pessoas que descreveram, então, e que foram mudando esse nome a partir do tempo, né? Na verdade, existe também, porque no mundo existem outras pessoas que descreveram como sendo outras coisas, e aí uma pessoa pega e concentra esses nomes. Vamos imaginar que encontra o mesmo fungo no Japão, e a pessoa descreve lá, publica lá, depois, mais tarde, alguém descobre que eles referem-se à mesma coisa. Então, eles ressignificam o gênero e colocam um nome. Ou, por exemplo, hoje tem a história dos dados moleculares, começam a perceber que, às vezes, que tem organismos, 2 espécies, dentro de coletótrico, por exemplo, tem 2 espécies, 2, 3, várias espécies dentro delas. E aí você precisa fazer análise molecular para poder reconhecer essas espécies e poder ressignificar o gênero. E aí você dá um novo nome para esse gênero. Então você faz alterações das descrições desses fungos. Tá bom? Então, isso aqui são alterações. Aqui é baseada em morfologia. Até aqui na década de 90, 1990, as descrições eram baseadas em morfologia e morfometria. De 90 para cá, a biologia molecular surgiu, né? Teve um boom, e aí começaram a ter a questão dos dados de sequência de DNA de regiões conservadas, e eles começaram a verificar gêneros, espécies que eram diferentes, que na verdade eram iguais, e da mesma coisa, fungos que a gente falava como sendo a mesma coisa, mas que são espécies diferentes. E aí, o nome que era dado no passado,
ele fica participando dessa lista. E aí ele passa a ser o que a gente chama de sinonímio. Perfeito? No caso aí, se eu fosse colocar um desses nomes, tipo Secosta, Caricai, eu estaria errado, porque o nome mais atual é de 1913. Isso. O correto é colocar as Perisporo Carica. Tá, Paulo? Alô, Paulo? O correto é colocar Perisporo Carica. Ah, sim, entendi. E o que eu uso dessas informações aí, tá cachorrada, tá brava. O negócio é dessa história para que serve essa sinonímia do ponto de vista prático? Às vezes, a alteração aconteceu de um ano para trás, para levantamentos bibliográficos. Às vezes, se você colocar Secospora Carica, você encontra, às vezes, uma publicação que não existia. Né? Você tem anos e anos sendo chamado da Perisporo Carica e, subitamente, ele vai mudar o nome. Por exemplo, aconteceu isso com Pseudocercospora grisella. Antes era Cercospora grisella. Cercosporidium grisella, alguma coisa assim. Então, você vai encontrar em literaturas com nome antigo. Então, às vezes, eu uso muito quando eu tenho um agente etiológico que é muito pouco, tem pouca literatura, eu pego e coloquei o link aí, tá, Giovanni? Eu pego e busco pelas sinonímias da espécie, tanto da planta quanto do hospedeiro, tá? Existe lá no meu blog, Fitopatologia 1, né? Esse aqui, ó. No final tem outros bancos. Tem outros bancos de dados aqui, ó. No blog, ele tá meio... Faz tempo que eu não mexo com ele. Mas aqui no final tem links de outras bibliografias. Ó, todos esses links aqui são links de busca muito interessantes, onde esse site também está aqui, tá? Em que vocês podem utilizar a NCBA, Mycobank, Micologia, revistas importantes, revistas relacionadas à área de doenças de plantas, que eu coloquei aqui. Vocês podem buscar e destrinchar. Esse link do Index Fungorum era para estar aqui, cadê ele? Ó, índice de nomenclatura de fungos é o Index Fungorum que eu falei para vocês, tá? Ó, índice de nomenclatura de nematóides, índice de nomenclatura de plantas, de vírus e de bactérias. E que vão seguir esse mesmo protocolo que eu estou apresentando aqui para vocês. Perfeito? E é isso que vocês vão encontrar para esse caso. Então, quando vocês fazem essa busca, né? Aqui, tá no final do blog, tá? Ó, aqui algumas fotos que eu coloco, trabalhos de vocês, vídeos dos alunos, ó. Quem quiser fazer um texto e publicar aqui, me avise, né? Depois eu vou colocar os boletins técnicos de vocês aqui. E aí eu uso aqui eventos que a gente organiza. Então, são diferentes categorias de publicação que a gente põe aqui, tá? Ele não tem o melhor layout. Quem quiser fazer algum tipo de crítica, coisa que a gente possa repensar sobre isso. Então, eu coloquei, né, Aspergillus caricae. Então, eu posso transformar isso em um texto, tá? Então, colocar lá na etiologia, Aspergillus, não, desculpa. Coloca só o gênero do teu fungo que você vai fazer o teu boletim técnico, ok? Estão acompanhando? Então, você coloca aqui Aspergillus. Então, a primeira coisa que você vai digitar é Aspergillus. O gênero Aspergillus apresenta 22 espécies. Você tem que checar aqui na lista, que ele tem 22 espécies. 22 táxons, que nesse caso é a mesma coisa que 22 espécies, só que existem táxons diferentes. Se tivesse, por exemplo, Aspergillus carica, Ascori, var, Ascori,
significa que ele não é uma espécie que está se representando, é uma variedade. Asperosporum ascorea, F.sp. ascorea, significa que é a subespécie, então é um táxon, um outro tipo de táxon diferente de espécie. Tá? É o tema da aula de hoje que eu vou falar na parte teórica. Tá entendendo? Então, forma especiais é uma coisa, variedade vai estar escrito var, é um trinômio, né? Variedade e forma especial formas especiais é um trinômio, e ascore, dois nomes, né? É um nome da espécie. É isso que eu quero dizer para vocês. Beleza? Estão acompanhando? E aí você pode digitar. Então, a primeira coisa que vocês vão colocar, depois eu vou fazer no arquivo do Word. Então, interpretar a busca do gênero que vocês estão fazer um texto. E colocar entre parênteses, Index Hungorum 2020. Existem 22 táxons, 22 espécies de Asperosporum registradas em literatura. Ponto. Beleza? Daí eu vou eu esqueci o nome. Desculpa, eu tô meio perdido ainda. Suzana. Daí a Suzana vai pegar e vai clicar isso e vai dizer para a gente, lá na item etiologia, ela vai começar a descrever a etiologia dela, vai clicar em Asperosporum carica. Então, o Asperosporum carica, ele foi descrito em 1913, a espécie é o nome corrente, o nome válido ou o nome corrente, e ele tem 2 descritores. E ele apresenta como sinônimos, você coloca Cercospora carica, e daí eu recomendo sempre que coloque o descritor, lembrando que o descritor não vai em itálico, Pusicodium carica, Puxiniopsis carica, Scolicotrichum carica, Epiclinium cuminici e Puxiniopsis carica. Tá bom? Essas são as sinonímias. E depois, outro item que ela vai colocar aqui, de informação descritiva, que ela está olhando ali e vai transformar isso em frase, em uma palavra, em um conjunto de palavras, vai decodificar o levantamento bibliográfico, né? São essas informações, a parte de posição taxonômica, e traduzir, isso aqui é muito importante. Eu vou fazer aqui, ó, fazer um print screen aqui, ó. Muito importante, que depois eu vou colocar lá. Então, a descrição que vai lá nesse item, nesse link que tem do Page Image Publish List, tá bom? Então, isso é a informação que você tem, tá? A base para o nome Asperosporum carica, Asperosporum carica surgiu a partir de Cercospora carica, que foi transformada. Por isso que ele está dentro do grupo dos fungos cercosporoides. Livros sobre cercosporoides, vocês vão ter a descrição de Asperosporum carica. Perfeito? Podemos continuar? Sim ou não? Entenderam sobre o link? Então, vocês vão fazer um próximo trabalho agora sobre o item de etiologia, que eu vou fazer perguntas, e vocês vão responder essas perguntas utilizando esse link e tentando, nas respostas, depois você retira a pergunta, você vai ter o texto inicial. Lembrando que quando você clicar, o elemento grosso da etiologia é aquele page que você clica, ele vai aparecer um PDF e você vai pegar cada uma daquelas palavras e vai ter que traduzir. Ou se você quiser fazer com o professor, ou se você tiver dificuldade, marca em amarelo as coisas que você não conhece, e aí a gente pode descrever, pode tentar interpretar e dizer o que é aqueles termos que existem. Às vezes você coloca o valor, o nome em latim, a princípio, coloca lá em etiologia, na etiologia o nome em latim, mas a gente vai traduzir para o português, tá bom? Porque toda a descrição de todos os seres vivos é baseado, o código de nomenclatura, ele é descrito em latim. E por isso que vocês vão ver ali, tem algumas coisas que vocês leem, vocês entendem. Algumas coisas não, porque são palavras que são antigas, ou então em desuso, ou então a gente não conhece o latim também, né? Porque é uma língua diferente do português. E aí você precisa traduzir. Tá? Então, primeiro foco, copiar, digitar, porque não dá para copiar, ele meio que tá, o site ele tá
bloqueado, né? E aí você digita isso dentro de etiologia ali. Então, a etiologia de vocês vão fazer nesse site aí. Isso e aí depois vocês podem até adicionar, né? Colocar a etiologia do manual de fita e a etiologia do index Fingora, tá? Então já podem começar fazendo o próximo trabalho que eu vou colocar. Eu vou deixar vocês respirarem, né? Que eu acho que a gente não vai terminar a etiologia hoje. E aí, na semana que vem, eu vou passar um novo trabalho que envolve esse site para vocês utilizarem. Tá bom? E aí, vamos ver se eu consigo introduzir os outros sites de busca à medida que a gente for utilizando. Não. Perfeito? Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Não. Alguma dúvida, meninos? Ok? Posso continuar? Vou colocar essa página aqui. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de etiologia, todo mundo já entendeu, a gente está falando características do patógeno. Então, eu comecei a aula falando sobre essas características de fungos. Um dos sites, é claro que existem vários sites, eu mostrei para vocês, existem sites para cada gênero, né, de patógenos, tem as descrições para vírus, para fungos, para bactérias, e vocês têm as informações que representam e você pode adicionar. Se você reparar bem, as coisas não são tão bem feitas no manual de fita. Ele fala, manual, né? Mas não, falta uma série de informações de sintomatologia, falta uma série de informações de etiologia, de epidemiologia. Não, mais à frente vocês vão começar a perceber. Eu sou um pouco chato com essa história de se repetir esses padrões. Já que a ciência é baseada em você dar o mesmo tratamento para todos, né? Então, por que não você ajustar isso? Acontece que quando você vê as descrições, cada um é um autor, cada um às vezes não tem conhecimentos de taxonomia tão profundos, ou então acham que isso não é tão importante. Então, são etapas. Na última aula eu falei para vocês alguns elementos que definem o sintoma, aquilo mais macroscópico, e agora alguns elementos mais microscópicos. Então, eu vou falar para vocês, a aula dividida em introdução, desenvolvimento e conclusões, através de fungos, bactérias, né? Vou revisar, na verdade, é uma aula revisada de microbiologia geral, mas dando ênfase para fungos e patogênicos, algumas coisas eu vou ter que resumir, né? É um resumo do que foi da aula de microbiologia geral. Mas antes disso, é importante na introdução falar entender o que é taxonomia, o que é classificação. Então, a classificação ou taxonomia, ela diz respeito à ordenação de plantas em níveis hierárquicos, de acordo com as características apresentadas. Então, quando vocês já conhecem, já viram isso com Marcos Ramos, então, reino, classe, reino, divisão, classe, né, reficofagem, né? Esses posicionamentos, essas hierarquias, né? Hierarquia, quem está num nível maior acima, o rei, está numa casta maior que os seus súditos, né? Com relação à plebe, o povo, né? Então, no Brasil, a gente tem a história das pessoas que têm dinheiro, né? A diferença social, eles acham que estão num posicionamento hierárquico maior, né? Superior, e às vezes a gente até enxerga essas pessoas com subserviências mesmo, né? A gente, por uma questão, às vezes a gente tem o respeito das pessoas, às vezes algumas pessoas adquirem respeito por uma questão do dinheiro, e ele lhe dá um status, uma hierarquia maior. A relação entre chefe, né? Então, quem lê o livro de Karl Marx, você sabe que para ocorrer um conflito precisa existir diferenças de grupos. Então, e esses grupos, eles podem ser vistos por níveis hierárquicos diferentes. Não sei se vocês entenderam o que significa hierarquia, né? Então, para cada modo e nível, né, reúne as características superiores. Então, quando eu falo de uma família, são todos os indivíduos que pertencem àquela família. Por exemplo, família solanácea. O que eu chamo de solana? Solanum. Porque a maior parte dos gêneros que pertencem à família pertence ao gênero solano, tá? E a identificação é quando você denomina uma planta já descrita, que está ocorrendo
está ocorrendo a determinação das características comuns. Então, eu mostrei para vocês agora, no Index Fungorum, o local onde vocês vão pegar essas características para identificação. Vocês vão identificar, porque ele já está descrito. Vocês não vão achar nada novo, né? Porque a grande maioria de vocês que eu já vi, né, com as pessoas que me mostraram, vocês fizeram identificação, e é o que a gente faz em geral. E aí a taxonomia é para coisas que eu vou primeiro identificar, e se não encaixar em nenhuma das espécies, por exemplo, o caso da Phomopsis, né, da soja, se ele não se encaixar em nenhuma das possíveis espécies que infectam a soja, a gente vai tentar classificar, vai descrever, né, com base, começa inicialmente por o que representa, né, a asca, os ascós, o tipo de corpo de frutificação, a asca, os ascósporos, e aí as características qualitativas e quantitativas de cada uma dessas estruturas. Cada um de vocês tem lá os seus fungos, e esses fungos, eles têm... cada um de vocês tem os seus fungos, e esses fungos, eles têm... por exemplo, os ifomicetos, eles têm um conidióforo, a célula conidiogênica, os conídeos, e aí eu posso descrever características morfológicas e morfométricas de conidióforo, célula conidiogênica e conídeo, tá? Então, a identificação é de algo que você já conhece, a classificação é de algo que você não conhece, tá? E aí, a taxonomia é uma ciência que ocupa da classificação desses organismos, né, enquadrando eles dentro de cada um desses grupos, de uma forma fiel, um grau de semelhança entre eles, onde os táxons que a gente mais conhece é reino, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie, e aí, acima de espécie, você pode ter isolados, que você dá um código, amostras, estípios, variantes, que eu falei para vocês, formas especiais, e tudo aquilo que vem depois de espécie. A gente chama de táxons supra-específicos, acima de espécies, tá bom? Então, vocês vão encontrar... estou olhando aqui, eu coloquei a página do lado, tá? O comentário, qualquer comentário aqui, eu estou sempre olhando aqui. Então, lembrar que para vírus não existe reino, divisão e classe. Então, não existe reino virídeo, não existe divisão dos vírus, tá? E aí ele começa a partir de ordem, família, gênero e espécie. Para fungos, eu tenho tudo daí, né? Fungos, nematóides e bactérias, eu tenho um reino. Todas as espécies de fungos, nematóides e bactérias, eles estão enquadradas dentro de uma hierarquia, dentro de um posicionamento taxonômico. Reino, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Entenderam? E aí a gente já falou sobre isso, para ocorrer uma doença, fruto dessa interação de planta, patógeno e ambiente, e o homem favorecendo esse tapézio, né? E além das 6 características que a gente já falou na outra aula. Então, isso vai provocar uma relação desarmônica de infecção do patógeno, e é onde esse patógeno vai se favorecer por essa relação parasitária no hospedeiro. Esses patógenos, eles têm diferentes tamanhos, o maior de todos, né, aqui é a abertura, né, em escala é o nematóide, em segundo os fungos, as hifas dos fungos, dissolvendo e penetrando na célula do hospedeiro, e essa imagem mostra a célula do hospedeiro. Depois nós temos as bactérias, né, bactérias com a parede celular contendo quitina, depois os molicutes ou fitoplasmas, né, se é de planta, eles não têm parede celular, né, lembra do milho, né? Enfesamento pálido e vermelho do milho, transmitido pela cigarrinha. Eles não têm parede celular, e o menor de todos os organismos, que são os vírus, que eles são compostos de capa proteica e o genoma viral, né? E alguns outros tipos de vírus que contêm um envelope, que é a membrana que ele rouba da célula do hospedeiro, a membrana oriunda do tonoplasto, de alguma organela onde ele se abriga, onde as suas partículas ficam guardadas. E, além disso, nós temos protozoários também, que infectam plantas, que têm esses diferentes tamanhos que eu estou mostrando aqui para vocês.
Os tipos de patógenos, como falei para vocês, dentre os fungos, nós temos alguns grupos, né, que a gente já falou, fungos pertencentes ao reino cromista, em que tem hifas. Então, vamos lá. Fungos que têm hifas, fungos hifáicos, os fungos pertencentes ao reino cromista, ou protozoa, que as hifas, elas não têm septos, né? Depois nós temos os fungos que têm septos, fungos pertencentes ao reino fungi, que é a maior parte das espécies. Depois os fungos que não têm, né, que não têm hifas, que são chamados, em que o talo ou o corpo dele, hifa, talo, tá? Então, o talo ou corpo desses fungos, ele é chamado de plasmódio, plasmodial. Então, fungos que pertencem a esse terceiro grupo, que é pertencente ao reino protozoa, tá? Então, nós temos fungos pertencentes ao reino cromista ou homicetos, né? São os que têm hifa sem septo, o talo é hifálico sem septo, fungos que têm hifa com septo, todos os fungos pertencentes ao reino fungi, com algumas exceções. Depois nós temos os fungos em que o talo é plasmodial. Então, nós temos o fungo, na verdade, são tipos de patógenos que teriam essas três divisões. Das bactérias, aqui ele separou na imagem, né? Na verdade, são procariotos, né? Bactérias e molicutes são procariotos, onde as bactérias têm a parede composta de tetrapeptídeo-glicana, né? Por isso, você dá uma diferença em bactéria gram-positiva e negativa, e os molicutes ou fitoplasmas, que tem lá um formato de espiroplasma, né? Porque ele é espiralado, a estrutura, ele não tem parede celular. A morfologia. Essas características dos molicutes ou fitoplasma. Volto a dizer, bactérias, né, fitopatogênicas e molicutes, eles são procariotos. A diferença entre elas, alguém sabe? Entre bactérias e fitoplasmas ou molicutes? Alguém pode me dizer e digitar aqui? Vamos ver se vocês estão afiados, só para vocês acordarem, não ficarem dormindo aí. Digitem aqui no chat. Não sabe? Sabe, não? Parede celular, eu acabei de falar aqui, mano. Se você tivesse pego, eu falei aqui, ó. Molicutes é o termo que fala dos procariotos sem parede celular que infectam animais, e fitoplasmas são procariotos que têm parede celular, que não tem parede celular, mas só que infecta a planta, tá? Fitoplasmas e molicutes seriam similares entre si. E as bactérias, tá ok? Entenderam isso? Exemplos de procariotos: bactérias e molicutes. Qual a diferença das bactérias desses molicutes ou fitoplasmas? Bactéria contém parede celular, tetrapeptídeo glicano. Lembra das bactérias gram-positivas e negativas que eu falei para vocês? E os molicutes ou fitoplasma, enfesamento do milho é um fitoplasma, ele está aqui dentro desse grupo aqui. Aí aqui, né, um livro do Agrios, né, ele considera as plantas parasitas também como patógenos, porque ela infecta as raízes de plantas ou tecido vascular das plantas. E os vírus, né, então nós temos dois organismos aqui, os vírus e viroides, que têm essas morfologias. Então ele vai, morfologia, né, da partícula alongada ou poliédrica, né, ou os viroides, que seriam uma variação dentro dos vírus que afetam plantas. E os nematóides que a gente encontra, né? Na verdade, nós temos o gênero mais importante, vamos imaginar assim, que tem mais importante porque ele tem um grande número de hospedeiros de nematóide, que é o nematóide das galhas, em que a fêmea, né, tem uma distinção, ele tem um dimorfismo sexual, a fêmea obesa, em que é um gênero meloidógene, que é o gênero do nematóide que causa galha em planta, e outros gêneros de nematóides que afetam plantas. Existem 5, 6 gêneros que têm dimorfismo sexual, os demais têm um corpo vermiforme, um corpo esguio, alongado, e não tem dimorfismo sexual entre machos e fêmeas. E aí dentro do corpo eles têm... Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí os protozoários, né, que afetam plantas, que também são flagelados e tal, vocês vão encontrar como tipos de patógenos. Então,
etiologia, ela quer dizer causa, estudo das causas das doenças de plantas. Então, ela estuda as causas dessas doenças com o objetivo de esclarecimento de medidas corretas de controle. Então, e esse patógeno é um organismo capaz de causar essa doença infecciosa que eu falei para vocês, representados por fungos, bactérias, vírus, viroides, nematóides, protozoários, enfim, e muitos mais. E fungos eu posso desdobrar dentre os 3 tipos. Os falsos fungos são os fungos pertencentes ao reino protozoa e fungos pertencentes ao reino cromista ou micota. E a patogenicidade é a capacidade desse patógeno de causar, né, uma doença, associando isso com fruto dessa interação do hospedeiro com o patógeno e esse micro-organismo que é capaz de causar essa doença, essa capacidade é chamada de patogenicidade. A gente já falou sobre classificação dos patógenos, eu vou dar uma pulada, né? São parasitas obrigatórios, facultativos, parasitas facultativos e os parasitas acidentais, né, que seriam essas ilustrações, onde o parasita obrigatório é aquele que é favorecido por questões de ferimento, ele também é chamado de parasita fraco. Depois, os saprófitas facultativos são aqueles que preferem ficar... Na verdade, acho que esse slide está numa posição errada, né? Os parasitas saprófitos facultativos são aqueles que preferem ficar no ambiente de hospedeiro vivo, mas que podem viver numa condição de saprofitismo. E os parasitas facultativos são aqueles que preferem ficar decompondo material orgânico em tecido morto, mas que podem ficar em tecido vivos, infectar tecidos de plantas, tá? E os parasitas... Ah, tá do contrário, né? Se vocês repararem, esse slide é o contrário do que eu mostrei para vocês. O sentido vai de cima para baixo, do outro era de baixo para cima. Então, parasita acidental, que vem por ferimento, parasita facultativo, são aqueles que gostam, né? Como eu falei para vocês, que gostam ficam a maior parte do tempo infectando o tecido... a maior parte do tempo se alimentando de tecido morto, mas que eles gostam mesmo de tecido morto, mas que eles podem parasitar tecido verde, tecido de célula viva. Estão entendendo, gente? Estão acompanhando? E os saprófitas facultativos são aqueles que ficam a maior parte do tempo infectando tecido doente, tecido vivo, mas que ficam a menor parte do tempo em tecido morto. E os parasitas obrigatórios são aqueles que só gostam, só se alimentam, só sobrevivem em tecidos vivos das plantas. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. E daí, todo agente etiológico, né? Então, o fato de você encontrar um agente etiológico numa planta não quer dizer que ele é agente causal dessa doença. Você precisa comprovar isso. Então, para dizer que ele é um agente fitopatogênico, eu preciso estabelecer os postulados de Koch ou os testes de patogenicidade, tá? Então, a primeira coisa que você faz é encontrar esse micróbio associado a essa planta e no momento que ele está, eu coloquei no Instagram, tá, pessoal? O que a gente está conversando. Então, vocês vão encontrar essa associação constante no hospedeiro, isso se chama, a partir dessa associação, é o que a gente fez. Eu trago para o laboratório, eu faço esse isolamento numa cultura clínica, isolo esse patógeno, e a partir dessa, né, eu isolo num momento, depois eu repico, eu obtenho uma cultura pura, e a partir dessa cultura pura, eu vou em busca de um tecido sadio dessa planta, plantas que não foram infectadas, plantas sadias, e vou inocular. O que é? O que é inocular? Colocar em contato com
o isolado dessa cultura axênica, obtida de uma maneira artificial, e vou colocar em contato com a planta, ou suspensões de esporos, ou micélio, qualquer propágulo reprodutivo do fungo, eu vou adicionar na, na vou conectar, vou colocar na folha, e a partir do momento que eu coloquei na folha, eu vou esperar, depois de um certo tempo, eu tenho que dar uma condição de umidade, né? De saturação de umidade de 100%, dentro de uma câmara de crescimento, ou dentro de um saco plástico, ou dentro de um pote. A gente inoculou, né? Colocou os fungos em potes, e eu inoculei um disco de micélio naquele ensaio que a gente fez no laboratório. E aí a gente observou a reprodução do sintoma. Então, no local onde eu coloquei o propago, ele começou a desenvolver uma lesão. E essa lesão, ela foi progredindo numa velocidade. Cada patógeno tem uma velocidade diferente. Então, isso... e aí, no momento que eu começo a observar, do ponto que eu inoculei, ou esporos, ou de uma maneira generalizada, eu posso pulverizar isso numa planta, isso significa que ele é um agente patogênico. Então, eu estou observando, na verdade, a primeira etapa do postulado de Koch, que é uma produção artificial dos sintomas na planta. E depois que eu observei esses sintomas, eu vou reisolar. Vou reisolar pelas estratégias, o tecido sadio ou pescagem direta, e aí vocês vão utilizar da maneira como vocês acharem melhor. Então, isso é o que a gente chama as duas etapas. Então, artificialmente, o postulado de Koch ele deve ser representado por uma observação artificial dos sintomas, produzir artificialmente o sintoma, inoculando esse patógeno que você obteve de uma maneira axênica, e depois reisolar esse patógeno. Então, uma ênfase em cima de observação artificial do sintoma, uma ênfase em observação artificial dos sinais. Então, isso é o que a gente chama de os postulados que eu falei para vocês. Ainda sobre os patógenos, é importante a gente imaginar, né, a gente entender que a escrita desses patógenos, a aula é sobre etiologia dos fitopatógenos. Então, o gênero, ele tem que ter uma primeira maiúscula, sempre tem que ser isso, eu sou muito chato com isso, né, nos trabalhos de vocês, e nessa descrição que vocês estão me entregando. O nome genérico é descrito, né, com o primeiro nome maiúsculo, e ele, se eu escrevo à mão, eu grifo. Se eu digito no computador, eu escrevo em itálico, tá? Eu não preciso sublinhar o nome científico quando... Deixa eu arrumar aqui o áudio, o pessoal tá... Coloquei no máximo de áudio aqui, tá, Thiago? Não sei se vai aparecer. Só deixei aqui para aproveitar, porque às vezes alguns assuntos que algumas pessoas gostam, que é interessante, por isso que eu coloquei aqui na live do Instagram, mas com esse objetivo, tá? Então, o nome genérico, o primeiro nome, letra maiúscula, o nome específico, do epíteto específico, a gente chama, que é o segundo nome, é em minúscula, e ele também, se eu escrevo à mão, ele é grifado, tá? Falhando, né? Acho que é por causa da internet, Thiago. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que vai acontecer, não sei aqui. O segundo nome, ele é escrito... Então, sempre quando vocês forem descrever o nome do táxon, do seu patógeno, né, que você está trabalhando, ele... Ai, cara. Vai ser dessa forma. Então, os nomes infraespecíficos, então, tem o primeiro nome, que é o do gênero, letra maiúscula, em itálico. O segundo nome, minúscula, itálico. Se eu digito, se eu escrevo, eu grifo. Tá? Os nomes infraespecíficos, depois de espécie, por exemplo, Corinéspora cassícula, então é o nome da espécie, e variedade cassícula, por exemplo. Então, variedade é uma abreviação, então eu vou colocar, não vou colocar em itálico, e cassícula eu vou escrever em itálico, tá? Então, os nomes, patovar, PV, ponto, subespécie, ele tem uma abreviação, né, de infraespecífico, né, SUBSP, ponto, ele quer dizer, é uma abreviação, e
variedade, var, ponto, forma especiais, f.sp, são escritos sempre dessa mesma forma, que é a abreviação desses táxons acima de espécies, né? São variações dentro da população que você tem. Phacopsora pachyrhizae. Pode ser que dentro dos usuários isolados de Phacopsora pachyrhizae do Brasil inteiro, eu tenha variantes. E aí eu preciso, se eu conseguir identificar por diferentes técnicas, ou técnicas moleculares, ou técnicas, né, formas especiais, é uma especificação no hospedeiro, na espécie da planta. Variedades, né, está relacionado a especialização, a cultivares diferenciadoras. Você precisa fazer um teste biológico, né, um teste biológico para poder reconhecer e identificar isso em laboratório, tá? O nome do gênero também, ele pode ser abreviado. Então, você digita primeiro, no primeiro texto, você coloca Corinéspora cassícula. Depois, se você tiver que repetir o nome no texto, você coloca C ponto. Então, pode abreviar. O nome do autor também, que descreveram essa espécie pela primeira vez, ele é abreviado, mas só que não sou eu que eu vou abreviar. Essa abreviação é um padrão internacional que está dentro, né, do Código Internacional de Nomenclatura, né, do organismo, né, do fungo, da bactéria, que vocês vão encontrar, do nematóide. Vocês vão ter uma forma de abreviar esse nome, tá? Então, eu posso abreviar Linneo, por exemplo. Se escreve lineal, a abreviação dele é LIN, L-I-N-N, ponto. Vocês vão ter o nome do táxon e o nome da pessoa que descreveu esse táxon. Os termos SPP, né? Estão me acompanhando, pessoal? Estão vendo? Tá tudo ok? Está muito rápido? Muito devagar? Tem alguma dúvida? Estão acompanhando o slide? Estou apresentando para vocês? Então, beleza, Eduardo. Se tiver algum problema, vocês me avisam. Estou com a tela do chat aqui do lado e aí qualquer coisa a gente continua. O termo SPP e o termo SP, né? SPP quer dizer várias espécies. Lê-se várias espécies. Então, SPP, várias espécies. SP, a espécie é desconhecida. Então, você tem o gênero Corinéspora. Corinéspora, se você vem descrito num texto, Corinéspora SP, significa que é o gênero SP, né? O gênero Corinéspora que você está querendo se referir. E quando eu coloco Corinéspora SPP, eu leio as espécies de Corinéspora. É isso que quer dizer. SPP com 2 P's quer dizer as espécies. E um P mudo quer dizer só o gênero, né? O gênero Corinéspora que a gente está querendo se referir, tá? Taxonomicamente é isso que quer dizer. O epíteto específico, né? Ou infraespecífico, ele pode se referir ao hospedeiro de origem. Então, por exemplo, Cercospora lycopecis. Ele está falando de qual hospedeiro, Bruno? Né? O epíteto específico é o segundo nome, né? Cercospora lycopecis. Qual planta que eu estou me referindo? Eduardo, Daniele, Samuel, Ellen, Marcial, Giovanni. Cercospora sogina. Estou falando de qual hospedeiro? Isso, fácil, né? Licopécio vem de licopécio, vocês não lembram disso, né? Licopécio esculento é o nome nome científico do tomate, né? Então, esses nomes, conhecer os nomes científicos vai ajudar a identificar os nomes científicos de muitos fungos que causam doenças de plantas, porque o epíteto é baseado na hospedeira de origem onde ele foi encontrado. Então, vocês vão ter pside, né, o nome Cercospora pside, Septoria lycopecis, Septoria lactucae, né, Peronospora lactucae. Tá? Isso está relacionado com o fato de infectar esse hospedeiro, né? O nome científico do hospedeiro. Então, dê uma especial atenção para conhecer esses nomes científicos do hospedeiro, porque depois vocês vão ter uma coisa ligada à outra. Tá?
Então, quando eu vejo aqui Coletótropon glossoporoides, eu falei para vocês, a primeira letra maiúscula, a segunda letra minúscula, tem que ser em itálico, tá? O nome científico. E aqui a denominação dele, eu vou digitar isso, e PENS, ó, é uma abreviação de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura. Então, PENS é a pessoa que descreveu esse patógeno, tá? Então, essa seria, deixa eu arrumar aqui, acho que no slide ele ficou assim, o itálico, né? Ou ficou escuro agora, né? Arrumei, estou arrumando aqui. Repare que no caso o glossoporoide já é um complexo, né, de espécies de coletótropon, tem vários artigos que falam a respeito deles, vou entrar em maiores detalhes, mas alguns desses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, eles se referem ao hospedeiro de origem, tá? Beleza. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, se vocês repararem aqui, né, vocês têm aqui o coletótropon glossoporoides, a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Esse PENS é a pessoa que descreveu, né, para esse táxon, que é o táxon válido para agente causal da antracnose de várias plantas, né? Então, o coletótropo é um fungo bastante importante nesse sentido, tá? E aí você tem Fusarium oxysporum, né? A primeira letra maiúscula, escrita em itálico, a segunda minúscula, oxysporum. E aí F.sp significa forma especialis. E ele está se referindo a um epíteto, a um taxon infraespecífico, acima de espécie. E Vasa infectum. E aí Vasa infectum quer dizer, para tentar definir uma forma especialis, uma espécie, né? Dentro da população de Fusarium oxysporum, existem alguns que só infectam algodão. Então, aqui você vai ter uma forma especial exclusiva de algodão. Se eu pegar isso aqui e infectar em soja, ele não vai infectar soja, porque, com o passar do tempo, com as atividades agronômicas, ele se especializou para infectar algodão. Algodão ou tomate, não lembro agora de cabeça. Tá? Aqui você tem o descritor, né, o ATQ. Então, ó, entre parênteses, significa que ele veio antes. Então, ele primeiro descreveu, e aí essa abreviação do nome científico, ele tem que ter, de acordo com o código de nomenclatura. Snyder e Hansel é da mesma forma. Então, esse cara descreveu no passado, depois passaram alguns anos, uma dupla de pesquisadores, Snyder e Hansel, ajudaram, provavelmente, a poder criar essa forma especialis que vocês estão encontrando e que vocês viram no Index Ungoro, que eu mostrei para vocês. Beleza? Eduarda, Daniele, Bruno, tá? Quem mais que escreveu aqui? Giovanni, Marcelo, Samuel, tá? Aqui a mesma coisa, o segundo nome. Agora nós temos para fungos, né? São os táxons super específicos nesse slide aqui para fungos. Forma especialis, F.sp. Var, variedade. Subspe, né? Essa abreviação é subespécies, né? Seria para bactéria, né? Evinia carotovora. Para fungo seria essas duas, forma especialis e var, que vocês vão encontrar no Index Ungoro, que eu mostrei para vocês. Index Uromyces fazella, variedade típica e a descrição. Ó. Pode ver que a arte, a abreviação de arte não está em itálico. Aqui em itálico. Var também não vai em itálico. E é só o táxon. Ó. Então, isso aqui se chama gênero, isso se chama epíteto específico, isso aqui se chama o nome da variedade. No primeiro, gênero coletótrico. Segundo, o epíteto específico, que está se referindo à espécie. Depois aqui, ó, Fusarium oxysporum, gênero, o epíteto específico, e aqui o Vasa infectum é o da forma especialis. E de bactérias nós temos, né, subespécie, Patovar, os dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês, Ervinia carotovora, subespécie também abreviado, não vai em itálico, atrocéptico, ó, minúsculo,
minúsculo, e aqui o nome da pessoa, Van Hal, deve ser um holandês, né, que fez que descreveu esse táxon, essa bactéria. Beleza? E Dye é a pessoa que descreveu. Ó. Então, ele descreveu a primeira vez, depois outra pessoa passou alguns anos e essa Dye também descreveu esse táxon. Xanthomonas campestris, Patovar campestre, ele, Pamel, né, e Davison, aqui também tem, né, uma evolução do nome. Então, esse cara descreveu inicialmente o Pamel, e depois o Davison adicionou informações a essa descrição dessa bactéria. Como eu falei para vocês aqui, Cercospora sp. Eu não falo Cercospora sp. Eu falo, o que significa esse sp? Quer dizer, o gênero Cercospora. E aqui, Pseudomonas spp. Eu não falo Pseudomonas spp, o correto. O significado está querendo designar as espécies de Pseudomonas. O gênero Cercospora. Primeiro, Cercospora sp quer dizer o gênero Cercospora. Pseudomonas sp quer dizer as espécies de Pseudomonas. Ok? Então, agora falando sobre os fungos, são todos eucarióticos, aclorofilados, heterotróficos, não tem, né, sempre precisam de uma fonte de energia de algum outro hospedeiro. A absorção é através de nutrientes e a maior carga de esporos que vocês encontram na natureza é de carga de esporos de origem assexual. Então, as doenças de plantas, em geral, os danos são oriundos de propágulos, oriundos de processo de reprodução assexuada, tá? E as estruturas de sobrevivência, como eu falei para vocês, normalmente a fonte, os esporos são esporos chamados esporos sexuais, tá? Esporos sexuais são para sobrevivência, né? Vamos generalizando, né? E os esporos, porque produz quantidade, os esporos assexuais são os esporos para causar os danos, as grandes epidemias que a gente encontra nas plantas. Então, aqui os sintomas que vocês veem de podridão, de galhas, né, de plasmodioptera brassica, a requeima, né, da batata, o míldio da alface. E aqui, né, aqui são os sintomas e aqui os sinais, as estruturas, os esporos, estenfílio, que tem septos transversais e longitudinais, os zoósporos de Phytophthora dentro do esporângio, ele está ali, eu coloquei, né, na verdade o esporângio nem sempre ele tem essas duas papilas, é porque era uma coisa diferente, eu tirei foto e coloquei aqui. Bipapilado, né, geralmente ele tem um formato limoniforme, formato de limão. Os dois conídeos de Oidiopsis taurica, né, que vocês têm, eles são dimórficos, né, vocês vão encontrar aqui para fungos, e aqui os conídeos, né, que vocês encontram de Cercospora, né, que é comprido e fino. Aqui o esporangiófilo, o esporângio, né, desses fungos, alguns exemplos. Ainda sobre a introdução, né, dessa aula, os nematóides, né, que têm um corpo em formato de fio, são semelhantes a fio, é isso que significa a palavra nematóide. A grande maioria são aquáticos, que vivem em água doce, marinha e filmes d'água. E nesses filmes d'água é por onde eles vão caminhar e encontrar, né, os exudatos das raízes das plantas vão auxiliar esses nematóides a infectar as raízes dessas plantas. E aí os organismos, eles são eucariotos, multicelulares, não segmentados, né, pseudocelomados, essencialmente aquáticos, de água doce e salgada, e sua maioria eles são microscópicos. A maioria de vida livre, alimentando-se de micro-organismos, sendo chamados, né, os nematóides que se alimentam de bactérias, bacteriófagos, de fungos, micófagos, de algas, algívoros e de protozoários, protozoófagos, né, são os tipos nematóides. E os nematóides de plantas, como que eles se chamam? Coloquem aí para mim. Como que é o nome dado para os nematóides que se alimentam de plantas? Fitófagos. Fitófagos, tá?
considerando o mesmo L, mesma linha de pensamento. Fago ao final, fago quer dizer alimentar. E mico, o prefixo, ele está se referindo a quem ele se alimenta, tá? Bacteriófago, fago se alimenta de bactéria, micófago se alimenta de fungos, tá? Os nematóides, em geral, afetam raízes, tá? Mas, em geral, nós temos aqui dois grandes exemplos, né? O caso do o anel vermelho do coqueiro, que é o Bursophyllus cocófilos, e o Xilófilos, Bursophyllus xilófilos, que afeta pinos. São os nematóides de parte aérea. E os afelicoides, que afetam, causam manchas foliares, né? Em folhas também, manchas foliares, existem nematóides que causam manchas também no tecido, contrariando aquelas expectativas gerais que todo mundo tem, que os nematóides só afetam raízes das plantas. Sobre as bactérias fitopatogênicas, elas têm algo em comum. As bactérias de plantas, todas elas só infectam, todas elas são baciliformes, todas elas são gram-negativas. Elas têm, né, membrana interna, membrana externa e uma fina camada de peptidoglicana, que são as bactérias gram-negativas. Tem de 1.600 espécies a 1.000 espécies fitopatogênicas. A morfologia bacteriana está ligada a essa classificação. E a visualização bacteriana é feita em microscópio óptico ou de varredura. Elas não apresentam movimento amebóide, como o caso dos fungos, né, plasmodiais, né, que tem essa característica, e se ele tem essa morfologia de um protozoário, ele vai fagocitar, né, pinocitar partículas sólidas e líquidas. Aqui os sintomas que vocês encontram, né, de bactérias, as murchas, sintoma de murcha, e quando você corta a batata, é a exudação do pus bacteriano, que é um elemento importante para poder reconhecer. Lembrar que para identificar a bactéria, eu identifico através do teste do copo, que eu uso caule de plantas suspeitas, corto em bisel, mergulho dentro de um copo com água e deixo ele extravasar esse pus bacteriano. E na folha, eu faço também o teste, que a gente chama teste do fluxo bacteriano na folha. Eu recorto aonde tem essa lesão e deixo ela de molho uma gota d'água. E aí eu vou olhar no microscópio. E aí, se eu olhar no local do corte, entre a parte doente e sadia, normalmente você vai encontrar a exudação desse pus bacteriano e ele vai tremer, né, vai mexer, vai ter mobilidade, né? E aí você vê a bactéria saindo de dentro do tecido. Isso é chamado teste de fluxo para a folha e o teste de fluxo para o caule, tá? Para o tubérculo, você cortou uma batata. A batata é afetada por Haustonia solanaceae. E aí você vê o pus, ele é mucilaginoso. Ele sai do tecido, aí vocês encontram a presença dessa bactéria. Sobre vírus, eles têm de 1/4 a 1/10 menor que as bactérias, que causam doenças, não produzem esporos, ele é muito pequeno e eles são exclusivamente parasitas da célula, né? Eles não vivem fora das células, ficam inertes, sem função biológica, dos vírus que afetam plantas. Eles têm o formato da partícula isodiamétrico, poliédrico, alongado, e são compostos de DNA ou RNA. Aqui nós temos dois tipos de vírus, né? O potato vírus Y, o PVY e o PVX, que tem uma particularidade, são vírus utilizados em sistemas de credenciamento de batata semente, em que eles um é transmitido, né, mecanicamente, o outro é transmitido por afídeos, né? Então eles têm diferentes formas de transmissão, tá? Então, tratam-se da mesma família, da mesma gama de grupo de vírus que afetam a batata. Tá? Então, tem diferentes formas de transmissão. Então, o objetivo da aula é apontar alguns métodos de classificação e identificação da etiologia de alguns agentes causais de doenças de plantas. Então, como eu falei para vocês, existem 3 grandes reinos, né, que afetam dos fungos. Agora vamos falar sobre os fungos. Reino protozoa, que são os fungos protozoários. Reino cromista, que são os fungos que têm similaridades com algas, que têm parede celular com quitina, com celulose, desculpe, e o reino fungi, os fungos pertencentes os fungos que têm quitina na parede celular.
E aí esses fungos eles vão ter diferenças com relação à fase do ciclo anamórfico, à fase do ciclo teleomórfico. Então nós temos uma associação dos teleomorfos, que são fungos pertencentes ao reino fungi, que pertencem à divisão ascomicota do reino fungi, para os fungos pertencentes ao grupo dos fungos mitospóricos, que seriam as formas anamórficas. Quem mais causa doença de planta está dentro do grupo dos fungos mitospóricos versus divisão ascomicota, basidiomicota, tá? Então, ela é baseada em critérios sexuais, tá? Então, é preciso formar estruturas sexuais. Por isso que, às vezes, você tem proídeo da soja, Erisiphe difusa, e Erisiphe difusa é o nome científico de um ascomiceto, que é a forma sexuada. Mas você não encontrou a fase sexuada. Tá, Maico? Não sei o que está acontecendo, Maico. Deixa eu ver aqui. Maico, eu vou ver aqui. Oi? Tá cortando, né, Maico? Não sei como resolver isso, Maico. Então, vocês vão ter o código ICBN, né? É o código, os nomes, eles têm diferentes comitês, né? Acho que a internet está com problema, né? Deixa eu sair daqui. Tá entrando de novo aqui. E aí, então, existem diferentes códigos de nomenclatura para fungos, bactérias, vírus, nematóides, que vão ditar todas essas regras para hierarquização de cada um desses grupos que a gente encontra. Tá? Então, existem algumas ferramentas de classificação que são mais sensíveis, né, para... Então, a gente chama de taxonomia clássica para poder representar, envolve morfologia e morfometria, e ferramentas modernas ou moleculares de identificação envolvem tecnologias de DNA recombinante para poder identificar essas espécies desses agentes que a gente, olhando no microscópio, não consegue identificar, olhando em testes biológicos de inoculação em plantas, a gente não consegue chegar a uma conclusão de quem é o hospedeiro, tá? Então, vocês vão encontrar isso, diferentes suportes para poder identificar as diferentes espécies de fungos. Então, quando eu falo de etiologia, eu estou falando da importância de identificação, eu estou falando identificar para depois traçar estratégias, conhece, né, o seu inimigo como a ti mesmo, para que você consiga traçar medidas de controle e poder fazer uma linha de frente em cima das ações desses patógenos que afetam plantas, tá? Então, você vai ter ou técnicas moleculares, hoje muitos desses táxons eles estão mudando os táxons, estão tendo outros elementos da descrição desses agentes por causa da evolução molecular, por causa de informações de regiões genômicas conservadas, analogias de homologia de sequência do DNA, em que você identifica essas espécies de fungo, de bactéria, de vírus, de nematóides que a gente encontra. Mas matéria-prima para tudo isso é o DNA que a gente precisa extrair para poder dar suporte a essa estratégia de identificação que a gente chama de taxonomia moderna, tá? Taxonomia moderna versus taxonomia
tradicional, né, que envolve a questão das características morfológicas. As características morfológicas, elas necessitam de muita, né, um legado muito grande de informações que envolvem as descrições, né, elementos que representam caracteres qualitativos e quantitativos. Às vezes, eles, que por muitos anos, eles deram suporte para, até hoje, não deram não, eles dão, né, muito suporte para a identificação de muitos organismos. Mas quando isso não é tão válido, a gente vai ter que partir para elementos do DNA, tá? Então, fungos que morfologicamente são muito semelhantes, geneticamente eles podem apresentar diferenças, e as análises moleculares elas auxiliam nesse processo de desvendar mistérios que dizem respeito à identificação. Então, é o que eu falei para vocês. Então, dentro de uma espécie, Phacopsora pachyrhizae, que é o agente causal da ferrugem da soja, eu posso ter variantes muito grandes, né? Variantes em que, no futuro, eu posso encontrar ou formas especiais que deem suporte a encontrar um táxon supra-específico ou encontrar uma nova espécie de Phacopsora, né, dentro do mesmo grupo. O próprio coletótrico, nós temos espécies táxons supra-específicos, coletótrico glosporoides, que é uma espécie tipo, e aí vocês têm vários grupos. Por isso que surgem os táxons superespecíficos para a identificação de muitos patógenos que afetam plantas, né? Então, isso é um elemento importante e que isso veio graças a, né, de 90 para cá, né, que quando saiu o advento das tecnologias de DNA, né, de biologia molecular, e aí passando por vários processos de evolução, né, com PCR, né, amplificação artificial de fragmentos do DNA, isso ajudou muito a poder reconhecer os táxons de patógenos de plantas. Então, normalmente você tem enquadramentos de várias estratégias de identificação de patógenos de plantas envolvendo para fungo, né, você tem morfologia, fungo e nematóide. A morfologia é um elemento muito importante para a identificação. A bactéria, você tem lá testes bioquímicos, você tem testes sorológicos, classicamente são utilizados. Depois, se eles ainda assim, você tem dúvidas sobre a identificação, você enquadra, você adiciona sobre essas dúvidas ferramentas moleculares. Então, como as ferramentas moleculares precisam de um suporte financeiro maior, elas realmente têm uma acurácia muito grande, elas estão dentro de um circuito, de um fluxograma de trabalho, quando as ferramentas tradicionais de identificação de fungo, de bactéria, de vírus, de nematóide não dão suporte ou tem alguma faixa de dúvida, né, de que possa estar relacionada a você dar uma identificação incorreta do problema, aí esse é o momento de quando aplicar ferramentas moleculares. Ou você pode solicitar, ou você pode, para laboratórios de diagnóstica, existem tanto laboratórios em universidades como empresas, né, que fornecem laudos a partir dessa identificação, né. O próprio coronavírus é uma ferramenta molecular, PCR, né, em que você precisa de um laboratório baseado, né, em DNA e que vai amplificar, vai reconhecer se dentro da sua amostra, do seu sangue, ou da saliva, né, nesse caso, vai conter amplicons, né, que são partículas, né, do vírus que causa, né, o COVID-19, né. Então, normalmente as informações que a gente encontra, essa história que eu falo para vocês que as doenças de plantas, né, causadas por fungos, elas estão causadas por os fungos, né, que causam essas doenças estão dentro de três reinos, eles pertencem ao reino fúngico, coromista e protozoa. Isso segue um sistema. Então, com o código de nomenclatura. Essas alterações, acho que já tem a sétima versão do livro, deve ter na internet ele, um PDF, que o Dictionary of Fungi, né, um dicionário de fungos, do Paul Kirk, né, a última, acho que eu anotei aqui, é de 2018. Ele
tudo que tem de atualização, e eu falei para vocês lá no Index Fungoro, tá, meninos? Que quando você tem lá anfígeno, né? Posicionamento da pústula de uma ferrugem é anfígena. O que significa anfígeno? Essa informação, o significado desses termos técnicos todos estão dentro desse dicionário de fungos. Dictionary of Fungi, então Kirk, K-I-R-K, ele apresenta o que cada nome que a gente encontra, ele está descrito nesse local, tá? E isso ele segue, né? Existe um congresso em 2006 de Viena que né, o Código Internacional de Nomenclatura ele é rediscutido em cada um desses encontros e as atualizações elas são sempre implementadas, inclusive atualizações moleculares, né? E aí isso ele é implementado através da publicação de artigos científicos. Graças às publicações de artigos científicos existe esse processo de evolução, por isso que existem tantas sinonímias de nomes científicos no planeta que a gente encontra, às vezes por um patógeno ele já passou por muitos nomes desde o seu surgimento, né? Então, os principais reinos de fungos, reino protozoa, cromista e fungi, isso aí segue o Dictionary of Fungi, tá? Aí existem algumas dúvidas, né, algumas alterações, né? Então, aqui eu coloquei as divisões atuais que nós encontramos dos fungos, divisão Basidio-Cladiomycota, divisão Chytridiomycota, Zygomycota e Ascomycota, divisão Basidiomycota, e existe o grupo incerto, que a gente chama dos fungos mitosporos, que seriam as formas assexuais. Por que eu não chamo de divisão fungos mitospóricos, ou antigamente chamado de deuteromicetos? Porque o sistema de classificação é baseado em estruturas reprodutivas, estruturas sexuais, e ele não utiliza esses elementos, né? Aí por isso que coloca grupo incerto dos fungos mitospóricos, que incluem os